Cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Estamos aqui ao vivo, né? Para a glória de Deus. Antes de eu entrar na lição, né? A qual você vai aprender conosco, eu quero te perguntar, meu irmão, você já tomou um café, ó? Olha a xícara, meu Deus, que bonito, ó. Maravilha de Deus. O tema que a gente vai entrar, né, é uma revista da escola dominical, né, que eu gosto muito. E eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs a lição primeiro, né? Que o tema é: Ele é o Santo Espírito, né? Aleluia. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Versículo 1 ao 14. Que diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e conhece todos os meus caminhos. Sei que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para ti maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterás. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então aqui a gente vai entrar, né, na lição, para a glória de Deus. Você que está aí assistindo, você que está assistindo a esse estudo, né, para a glória de Deus. Eu vou falar devagar para você entender. Né? Fizemos uma leitura bíblica em classe, né? Agora a gente vai entrar no texto áureo, né? Que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui você já aprende
que no princípio criou Deus, né? Então essa palavra aqui, princípio, né, vem da palavra hebraica, bara, que significa criar, moldar ou modelar. Então Deus usa o nada para fazer tudo. E agora Deus ele vai criar tudo. Só que Deus ele vai usar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ele tem o poder de fazer tudo, né? Vamos entrar aqui no comentário. Palavra introdutória, que diz assim: o discernimento que temos hoje supera em muito o conhecimento que os judeus do passado e os cristãos do primeiro século tinham da pessoa do Espírito Santo, porque muitos estudiosos se lançaram no aprendizado desse assunto e desenvolveram maravilhosas reflexões e doutrinas sobre o tema. A pneumatologia é a doutrina que investiga a forma e sistematiza todo o conhecimento a respeito do Espírito Santo. Nesta lição, faremos uma introdução a essa importante disciplina que interessa a todo cristão, independentemente de sua orientação teológica, doutrinária ou denominacional. Então aqui na introdução, o comentarista ele está explicando o que vai ser falado, o que vai ser introduzido no teu coração. Ele está explicando o tema, né, do assunto, porque todo assunto tem um tema. Então aqui ele vai explicar que a gente vai estudar sobre o Espírito Santo, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é tremendo. Capítulo 1. O Espírito Santo é real. Se você quiser anotar essa parte, fica ao seu critério. O Espírito Santo é real. Vamos lá. Tópico 1. Um integrante da Trindade. A natureza da terceira pessoa da Trindade é identificada pela palavra Espírito. Em algumas passagens das Escrituras, o Espírito é chamado simplesmente de Espírito, que pode significar sopro, ar, evento. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 10. E também na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ele é um ser divino, participante da Trindade, juntamente com o Pai e Jesus. Os três são um só Deus que opera de forma distinta. Está também da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo do 4 ao 6. Então aqui, o autor está falando que o Espírito Santo é real. Aí você fala, oh, irmão, eu não vejo o Espírito Santo. Você leu aqui junto comigo que o Espírito Santo é comparado como um vento. Você vê o vento? Quando o vento toca no teu corpo, você não sente? Então o Espírito Santo ele é real. Só que ele tem manifestações diferentes, né? E aqui o autor está falando que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Já quebra aqui
a teologia maligna das testemunhas de Jeová, que fala que o Espírito Santo não é Deus. Eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa. Eu te dei base na Bíblia para provar para você que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Então, meu irmão, te dá um conselho: estude a Bíblia para você não ser enganado. Por quê? Porque o Espírito Santo é um integrante da Trindade. Então, o que é a Trindade? Né? A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. De Gênesis até Malaquias, você vê a atuação do Deus Pai. Pegou? De Mateus a Atos capítulo 1, você vê a atuação do Filho. E de Atos até hoje, você vê a manifestação do Espírito Santo. Né? Porque o Pai trabalha, o Filho trabalha e o Espírito também. Então cada um atua de uma forma, mas eles é um só, um único Deus. Então é Deus que trabalha de forma diferente, de manifestações diferentes. Por quê? Porque Deus ele está no céu. Jesus está do lado direito, à destra do Deus Pai. Então a Bíblia diz que Jesus disse: eu vou para o Pai. Pegou? Eu vou para o Pai. Eu vou mandar o Consolador. Então, o Consolador veio no nome de Jesus para consolar a gente, para estar com a gente. E o Consolador, o Espírito Santo, vai ser Ele que vai pegar a igreja e vai entregar para o noivo, por Cristo. Então, irmão, aonde você estiver, a presença de Deus está através do Espírito Santo. Então Deus não precisa descer aqui, irmão. Só a presença do Espírito Santo já basta para você. Porque eu estou te explicando aqui sobre a terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus, né? Você que é cristão, você que é protestante, você que é crente em Cristo, o Espírito Santo ele está falando dentro do teu espírito. O Espírito Santo está falando com você nessa tarde. Né? Agora vamos avançar. Tópico 2. Tópico 1, parte 2. Tópico 1, parte 2. Que diz assim. Eu vou falando aqui, você anota aí as referências. Ó. O Espírito que possui característica de uma pessoa. Então o Espírito Santo, por ele ser uma pessoa, eu quero abrir um parênteses aqui para te explicar. Você como ser humano, você não sente dor? Quando você dá uma topada, o teu dedo não dói? Você sente a reação. Quando está frio, você sente. Quando está calor, você sente. E quando você está com fome, o teu corpo reage. Então vamos lá. O Espírito Santo possui as características de uma pessoa, como intelecto. Está da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8,
versículo 16 e 27, que fala que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Aleluia. Sensibilidade. O Espírito ele é tão sensível que você, crente, tem que tomar cuidado quando vai falar do Espírito Santo. A Bíblia diz, lá em Mateus 12, 28, diz a Bíblia que Jesus ele estava expulsando os demônios, estava fazendo a obra de Deus, e agora os fariseus vão olhar e vai ver aquilo. Sabe o que eles vão falar? Eles vão falar que Jesus estava expulsando os demônios pelo Beelzebul, o príncipe das moscas. E agora Jesus, ouvindo aquela palavra negativa, Jesus vai falar para os discípulos, ele vai instruir os discípulos dizendo, qualquer que pecar contra o Filho do Homem, tem perdão. Os discípulos entenderam. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo, né? Não tem perdão, porque é réu de morte. Porque o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha o que eu aprendi. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o seguinte, é atribuir as obras que Deus faz para o adversário. É você atribuir as obras de Deus ao diabo. É você atribuir aquilo que Deus faz para o inimigo. É isso que Jesus está explicando. O que é blasfêmia? É você falar algo que Deus fez, dando legalidade ao diabo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é réu de morte. Por quê? Porque falou que Jesus não estava fazendo as coisas pelo espírito das trevas. Por isso que o cristão ele tem que ter o discernimento de espírito. Para quê? Para não cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você vê o mistério e você não entende, ora, para você não cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a pessoa atribui aquilo que Deus faz ao adversário, por que Jesus falou blasfêmia? Não é qualquer um, não é o ímpio que está blasfemando contra Deus, não, irmão. Não é aquele que conhece as coisas do mundo, não. Quem está blasfemando é quem conhece isso aqui, ó. Quem está se levantando contra o Espírito Santo é quem conhece a Bíblia, irmão. Então Jesus vai olhar para os fariseus e diz, ó, aquele que pecar contra o Filho do Homem tem perdão. Por isso que o cristão, quando vê qualquer manifestação estranha, ele tem que pedir o discernimento de espírito. Porque você sabe quando é Deus. Você sabe quando é demônio. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de você, ele te dá o discernimento. Aí você vai lá, na revelação, no discernimento, vai lá e repreende com sabedoria. E aí aquela pessoa, ela vai ser liberta. Por quê? Porque você teve o discernimento. Por isso que você tem que tomar cuidado, né? Abre a sua Bíblia aí, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Que diz assim, ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção ou resgate. Então Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito Santo. Não tem quando uma criança fica triste, o semblante da criança fica como? Para baixo. Então você tem que tomar cuidado.
com a blasfêmia, né? Eu volto a repetir, blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir aquilo que Deus faz como se fosse atuação demoníaca. Como exemplo, Deus fez uma obra, um mover na tua vida, você tem que tomar cuidado para você não cometer a ingratidão, tá? Fica ligado aí, crente. Vamos lá. Vontade. Então o Espírito Santo ele tem inteligência. Você sabia que o Espírito Santo ele tem inteligência própria? Por ele ser Deus? Que isso? Abre aí em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15. Em diante. Que diz assim. Na Bíblia. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15 em diante. Que diz assim. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. 27. Aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo ele tem uma característica. Por ele ser Deus, ele tem os atributos de Deus Pai e Deus Filhos. Como? O Espírito Santo, ele é onisciente. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece tudo, sabe o que vai acontecer, conhece tudo. O que é que ele faz? Ele te revela as coisas que vai acontecer, ele vai te revelando gradativamente, conforme a sua busca, conforme a sua entrega à vontade do Espírito Santo. Ele vai revelando para você a vontade de Deus, ele vai revelando as coisas que vão acontecer, ele revela em sonhos, em visões, revelações. Ele revelou para João na ilha de Pátimo o Apocalipse. Ele revelou o sonho que estava na mente de Nabucodonosor para Daniel. Ele revelou para Ezequiel no capítulo 1 sobre os querubins. Ele revelou para Zacarias as coisas que deve acontecer. Então o Espírito Santo ele sempre revela. Mas qual é o propósito do Espírito Santo? Revelar para a humanidade o Cristo. Revelar para a humanidade que o Jesus ele veio para perdoar os teus pecados. Então, e ele tem vontade, né? Você sabia disso? Que o Espírito Santo, ele tem vontade.
Tô indo devagar aqui, irmão, para você ir pegando aí. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 11. Que está assim, ó. Acerca da adversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Então Paulo está falando o quê? Que você não pode ser ignorante acerca dos dons espirituais. Porque o Espírito Santo, ele tem vontade. E por ele ter vontade, né? Ele faz o que quer. Aleluia. Então, meu irmão, você tem que entender isso. Que o Espírito Santo é quem faz a vontade dele. Então o Espírito Santo, né? Agora a gente vai avançar para o tópico 2. A gente que preenche, aproxima e conduz. Então o Espírito Santo, ele te aproxima do Criador. Quem é o Criador? Criador é aquele que cria. Então Deus, por ele criar tudo, através do verbo bará, ou bara, no versículo 1 de Gênesis diz, no princípio criou Deus. Então, Deus, ele cria tudo. Deus, ele faz tudo, porque ele é o Criador. Não tem ninguém que fique acima de Deus. Sabe por que Deus não olha para cima? Escreve aí você que sabe. Por que Deus, ele não olha para cima? É forte, irmão. Sabe por quê? Porque acima de Deus não tem outro. Ele é único. Ele só olha para baixo. Porque para baixo está a gente, como criatura, como servo dele. Né? Porque Deus nenhum se formou. Operando Deus, quem pode impedir? Tá pegando aí, crente? Operando Deus, quem pode impedir? Você sabia que os planos de Deus, ele não pode ser frustrado? Macumba, olho grande, nada disso vai impedir o plano de Deus, irmão. O que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Pode o governo querer mudar a lei. Pode o governo querer fazer relativizar a Bíblia. Pode o adversário vir com a sua sutileza. O que é sutileza? A sutileza é algo que vem de mansinho. A sutileza, ele vem como um bom moço. E aí o que ele está fazendo? Está trazendo o mundo para dentro da igreja. E o que o povo está fazendo? Está engolindo. Sabe por que o povo de Deus está padecendo? Depois você lê lá o que o profeta Oséias vai falar. O povo foi destruído por causa de conhecimento. Não está falando daquele que não é de Deus. O profeta Oséias está falando, o meu povo. Então o povo de Deus perece porque tem a Bíblia na mão, tem internet. E o que o povo está fazendo? Comendo qualquer porcaria por aí. Porque a Bíblia é clara, o meu povo foi destruído. Então a falta de conhecimento traz para dentro da igreja a heresia, o engano do mundo. Então você que é professor, a sua obrigação é ir atrás do conhecimento.
é buscar conhecimento. Porque o povo foi destruído. Vamos lá na Bíblia, abre aí, Oséias, profeta Oséias. Profeta Oséias, é depois de Daniel, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus caminhos. Capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Que diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Então, assim como a chuva, ela molha a terra, assim é o povo que quer buscar o conhecimento. Mas o povo de Deus está no relativismo. Ele estudou pouco, já é o suficiente. Ele conhece um pouco de Bíblia, para ele já é o bastante. Se a própria Bíblia está falando, prossigamos em conhecer, não é conhecer o irmão, não. É conhecer o Deus que você está servindo. É saber qual é a vontade dele para a tua vida. Então o Espírito Santo, ele sempre vai te incomodar para você buscar o conhecimento. O verdadeiro conhecimento está dentro das Escrituras. É você mergulhar na palavra. É você que tem condição de fazer um curso bíblico, um curso de teologia, um seminário. Mas eu sei, irmão, que Deus revela. O Espírito Santo te dá. Vamos lá. O Espírito Santo, ele revela. Sim, eu concordo. Então, para que Deus levantou homens para te ensinar, irmão? Você tá pegando aqui onde a gente está entrando, irmão? Se Deus levantou um professor, uma professora, é para você aprender a palavra. É isso que você tem que botar na tua cabeça. Mas eu já estudo, amém, glória a Deus. Mas é só isso que você quer? Eu estou sempre metendo a cara nos livros, irmão. Eu não posso parar de ir atrás do conhecimento. Enquanto você ficar aí, irmão, brigando para ver quem prega mais, eu estou mergulhado nos livros. Estou estudando igual doido. Por quê? Porque eu aprendi que o conhecimento, sabe o que ele faz? Abre aí Provérbios. Provérbios capítulo 11. Você vai ver aqui algo que vai libertar a sua mente, irmão. Se a tua mente não se libertar com esse versículo, não sei o que eu faço por você. Provérbio 11, versículo 9. Que diz assim: o hipócrita, com a sua boca, danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é quem? É o Senhor. A verdade é quem? É a palavra. Quanto mais você mergulha para estudar, para se aprofundar, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes você tem muito conhecimento e você está assim, ó, muito conhecimento, graça.
muita graça ou conhecimento. Diz a Bíblia, antes crescei na graça e no conhecimento. Olha o verbo que está ali no texto. Antes crescei na graça e no conhecimento. Então o que é conhecimento? É a famosa ciência. Você tem que ser assim, ó. Se você tiver muito, você fica... Porque quando o cristão ele tem conhecimento e graça, ele é equilibrado. Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Podemos escolher diversas maneiras para viver, mas a melhor delas é viver de forma abundante pelo poder de Deus. E o segredo para alcançar esta bênção está na admoestação do apóstolo Paulo, feita em Efésios 5:18. Eu não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é contenda? Briga, é intriga, é competição. É preciso muito mais que isso para ser cheio da presença do Espírito de Deus. Não basta falar em línguas estranhas ou frequentar os cultos semanalmente. O Senhor espera mais de cada um de nós para revestir-nos com o seu poder. Ele deseja que nos tornemos semelhantes a Cristo em nossa maneira de pensar, sentir, falar e agir. É um processo contínuo, um exercício diário que visa a santificação e o crescimento espiritual. Então o que o Espírito Santo ele faz? Ele coloca no seu coração propósito. Porque o adversário, irmão, ele vem com a sua sutileza. Vou te dar um exemplo do que é sutileza. A Bíblia conta a história de Sansão. Não sei se você já ouviu. E a Bíblia diz que quando Sansão ele desobedece os pais, que ele desce para Tímina, ele cai em adultério, ele faz várias coisas erradas, ele tem relação com Dalila, e a Bíblia diz que agora Sansão ele está indo num certo local, só que agora vem de encontro a Sansão um leão. Por ele ser nazireu, ele podia matar. Que ele tinha autonomia de Deus para isso. Porque foi Sansão que com a queixada de jumento matou 1000 filisteus. E a Bíblia diz que agora Sansão mata o leão, ele pega o leão, ele faz isso aqui, ele rasga a boca do leão. Porque ele era nazireu. E Deus estava na vida dele. E agora a Bíblia diz que quando Sansão ele está retornando, que ele passa por aquele caminho, a Bíblia diz que Sansão ele vai diante daquele leão morto e pega aquele mel que está dentro da boca do leão morto. E agora Sansão ele quebra o seu nazireado, ele prova aquele mel. E agora Sansão ele vai revela o segredo, porque Deus não era mais na vida dele, e agora ele está preso na coluna do templo de Dagom. E a Bíblia diz que agora Sansão vai olhar para os filisteus e vai falar: morra. E a Bíblia diz que ele puxa com toda a sua força, porque ele estava com corrente muito grossa, quebra aquilo tudo. E agora Sansão ele mata mais gente
na sua morte do que na vida. E agora onde eu vou entrar para você entender o que é a sutileza. O que alimentou Sansão? Uma fonte morta. Então o que é a sutileza? É como você receber aquele presente que o teu coração fica alegre, mas a sua consciência começa a pesar. Aí você fala, não, tem alguma coisa errada. Então Sansão comeu coisa morta, né? Sem ter o discernimento. O que é a sutileza? É a armadilha do inimigo. Sabe qual é o projeto do inimigo? O projeto do inimigo é semear os seus enganos na mente dos falsos mestres. Por quê? Porque o povo vai pensar, quem tá falando é quem conhece. Bom, abre a sua Bíblia aí. 2 Pedro. 2 Pedro. Vai apertar um bocado de negócio, mas fica ligado. Capítulo 2. Que diz assim, os falsos mestres. Ó. E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza fará de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Então, qual é o propósito do adversário? É distorcer o que está na Bíblia. Cada um tem uma opinião, certo? Mas a gente não pode ir contra o que está escrito. Porque quando o professor, o mestre, vai contra o que está escrito na Bíblia, ele é um falso mestre. Porque Pedro vai falar o quê? Eles vão introduzir encobertamente. Eles vão vir com palavras amigas. Aquelas palavras agradáveis ao teu coração. Que o propósito do falso mestre é te enganar. É falar que não tem nada a ver você andar igual o mundo. O propósito do falso mestre é botar na tua cabeça que é do jeito que você tá bom. Se Deus ele é santo, ele quer que a gente seja o quê, irmão? Santificado a cada dia. Então você tem que tomar cuidado. Você que é professor, você que é pastor de igreja, presbítero, não me importa a sua função eclesiástica. Você tem que tomar cuidado com os falsos mestres. Porque os falsos mestres falam que jejuar, Jesus já fez. Os falsos mestres falam, para que você vai subir monte? Os falsos mestres falam, para que você vai orar? Para que você vai ler a Bíblia? Por quê? Porque os falsos mestres não querem que você conheça a verdade. Então fique atento, irmão. Tá bom? Vamos continuar. Tópico 2, parte 1. Ó, o Espírito que nos aproxima de Deus. A aproximação entre Criador e criatura é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo te aproxima de Deus.
Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sabe que a gente é limitado. Ele tem consciência disso, né? Aleluia. Além de nos aproximar de Deus, o Espírito Santo atua na unificação do corpo de Cristo, o qual não está limitado ao sexo, idade, cor, estatura, condição financeira, enfim, não existe fator segregador. O Espírito Santo, ele fortalece a igreja, ele edifica, ele consola, ele exorta, ele ajuda, ele auxilia, ele derrama a graça sobre a igreja, o poder. Então o Espírito Santo, quando ele está no meio do povo de Deus, por quê? Por ele ser uma pessoa. Você sabia que o Espírito Santo, ele gosta de estar envolvido com você? Porque uma pessoa, quando ela está num relacionamento, ela se entrega, não se entrega? Então o Espírito Santo, ele se entrega. Ele quer algo mais de você. Ele quer mais de você. Ele requer mais de você. Então, vamos continuar. Tópico 2, parte 2. O Espírito que nos conduz a Deus em oração. Uma das maneiras mais fáceis de falar com Deus é por meio da oração. No entanto, embora essa seja uma atitude simples, há momentos em que o Espírito Santo desempenha um papel fundamental nisso, intercedendo por nós até com gemido inexprimível. O que é oração, irmão? Você já analisou isso? Você fala tanto sobre oração, nós falamos tanto sobre oração. Mas você que sabe o que significa a palavra oração, deixe o seu comentário. Né? Porque a oração ela é definida como o seguinte tema: falar com Deus ou conversar com Deus. A oração é uma conversa entre o cristão e Deus. Quando você quer conversar com o irmão, você não manda mensagem para ele, você não espera ele chegar na igreja, você não se aproxima. Então a oração te aproxima do Criador. A oração, né, ela vai gerando em você um relacionamento pessoal. Então, quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica. Então, o Senhor sempre quer de nós mais intimidade. Já reparou isso? Que o Senhor quer de nós mais intimidade? Aleluia. Agora, vamos para capítulo 3. O Espírito Santo nas Escrituras. A palavra Espírito ocorre pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A última menção a esse termo. Conheçamos essa maravilhosa pessoa da Trindade, conforme ele nos foi apresentado aos poucos por todo o texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, cada versículo que está ali fala do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele tem várias formas de se manifestar. Mas isso eu vou deixar para outro dia, porque a gente está na lição 1. Ele é o Santo Espírito. Vamos lá.
No Novo Testamento, vamos lá. No Antigo Testamento. O que é Antigo Testamento? Então é Antiga Aliança. Então anota aí. A palavra testamento significa, escreve aí, ó, tratado, pacto, contrato, aliança. Então, Antigo Testamento é a antiga aliança. Que aliança é essa? É a aliança entre Deus e Israel. Você sabia disso? Que o Antigo Testamento é a aliança entre Deus e Israel? Pode reparar que de Gênesis a Malaquias, você vê o Senhor falando com quem? Com Israel. Só que agora, no capítulo 1 de Mateus, voltando uma folha, você vai ver que tem uma parte na Bíblia que está em branco, né? Esse período ali, para você que não sabe, se chama período interbíblico. O que é o período interbíblico? É que Deus ficou 400 anos em silêncio. Não é que Deus deixou de falar. É que Deus ele resolveu ficar sem falar nada. E a Bíblia diz, no capítulo 1, que o anjo Gabriel vai falar com Maria, que Maria vai gerar o Cristo. Qual o propósito de Jesus? Perdoar os pecados. Jesus nasce, a Bíblia diz que o mesmo anjo vai até Isabel, esposa de Zacarias, e agora Zacarias vai ser pai de João Batista, primo de Jesus. E a Bíblia diz que agora João Batista está pregando lá no capítulo 3, versículo 1 de Mateus, diz o texto, que está João Batista pregando. Arrependei-vos. E a Bíblia diz que agora Jesus, ele está caminhando. Jesus vai chegar para João e falar, me batiza. E a Bíblia diz para nós que João Batista vai falar, eu careço de ir até ti, e vens tu a mim. E aí Jesus vai falar, para que se cumpra a justiça de Deus. E agora a Bíblia diz que Jesus é batizado por João Batista. Jesus no capítulo 4 de Mateus vai para o deserto. Depois que ele foi testado, treinado, ele começa o ministério, chamando os discípulos. Por quê? Eu fiz questão de te explicar isso, para que você entender que Deus ficou tão revoltado com o povo, que ele ficou 400 anos. Ah, mas o silêncio de Deus. Ei, Deus pode estar em silêncio. Ele pode estar olhando para você e você fala, por quê que Deus não faz nada? Deus ele trabalha em cima daquilo que você coloca no altar. E a Bíblia diz que Jesus, ele cumpriu a sua missão. Então o Antigo Testamento, né? Lá vai, anota aí. Vem aqui do alto, anota aí, porque eu estou aqui no estudo sobre o Espírito Santo, mas o Senhor trouxe na minha mente para falar para você, anota aí. O Antigo Testamento foi escrito em 2 línguas, né? O Antigo Testamento, né? Só que ele foi escrito em qual língua? No hebraico. A maioria do Antigo Testamento foi escrita no hebraico e algumas partes no aramaico, né? E o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, foi escrito no grego. Mas não é qualquer grego. É o grego koiné. O que é o grego koiné?
O grego koiné era uma linguagem popular da época de Jesus. Por isso que o Novo Testamento é mais fácil de você compreender do que o Antigo. Porque o Antigo foi escrito, né, no aramaico, no tempo dos semitas. E o hebraico também. Mas o Novo puxa as coisas do Antigo. O que está no Novo veio do Antigo. Então o Antigo Testamento se conecta com o Novo. Pode reparar que quando você estuda a Bíblia, você vai no Antigo. E quando você estuda o Antigo, você vai no Novo. Então o Antigo Testamento é a aliança entre Deus e Israel. O Antigo Testamento é válido para hoje, porque a palavra de Deus é inspiração divina. E o Novo é a aliança entre Cristo e a sua igreja. O que é aliança? Compromisso. Então Deus tem compromisso com a sua igreja. Então a nova aliança, você não precisa matar animal. Na nova aliança, você está na tua casa, você ora. A nova aliança, você está no trabalho e você ora. A nova aliança, você está na casa do Senhor, adora, você está no monte. Na antiga aliança, o povo era impedido de entrar dentro do Santo dos Santos. Agora, você pode falar com Deus direto. Entendeu? Aleluia. Então, o Antigo Testamento é a aliança entre Deus e Israel. Vamos ler aqui. Como vimos anteriormente, o Espírito Santo estava presente durante toda a etapa da criação divina. No fim do processo criativo, o Senhor fez o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Daquele momento até a queda de Adão e Eva, Criador e criatura conviviam intimamente ligados. O primeiro casal foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas essa conexão não durou muito. Após a corrupção geral do gênero humano, houve uma clara ruptura em nosso relacionamento com Deus. Por causa disso, sobreveio-nos a morte. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Não vemos profundos relatos, nem intensos textos sobre o Espírito Santo em Gênesis, mas é certo que sua participação, tanto na criação como no relacionamento entre Deus e o homem, foi indispensável. A capacitação individual foi outro aspecto da obra do Espírito Santo. Ainda no Antigo Testamento, ele provou a aptidão àqueles que foram chamados por Deus para o seu serviço. Há vários exemplos de pessoas que experimentaram os efeitos da obra e da ação direta do Espírito em suas vidas. Artifícios, juízes, profetas, sacerdotes, reis e outros personagens bíblicos receberam alguma capacitação especial para realizar missões e cumprir tarefas. Por exemplo, um homem da tribo de Judá, Bezalel, recebeu habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico na construção do tabernáculo. Essa referência está em Êxodo capítulo 31, versículo 3. Jefté recebeu condição de liderar Israel contra um poderoso inimigo. Está em Juízes, capítulo 11, versículo 29 ao 33. Otiniel, Gideão e Sansão foram juízes dotados dessa capacidade especial. Está em Juízes, capítulo 3, versículo 10. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Juízes, capítulo 13, versículo 25.
No período dos reis, após o tempo dos juízes, vemos que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul durante a guerra contra os amonitas. Essa referência está no primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 6. O Espírito atuou poderosamente na vida de Davi. E o mesmo Espírito atua poderosamente na vida de Davi. E também na vida de Salomão. E na vida e no ministério dos profetas. Também vemos o Espírito chamar, capacitar e orientar. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Né? Então aqui o que a gente leu, que o Espírito Santo, ele atuava muito no Antigo Testamento, né? Ele vinha sobre os reis, profetas, Deus usava e agora ele retornava. Por quê? Porque Jesus no Antigo Testamento não tinha sido glorificado. Pegou? Ele vinha, usava e retornava. Quando Deus queria dar uma palavra, o Espírito Santo vinha, revelava, o profeta entregava, e depois o Espírito Santo retornava. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele estava com muita sede, porque ele queria um lugar para ele ficar. Ele queria um lugar para ele habitar, para ele morar. Aleluia! Oh, Deus! Estou me segurando aqui, irmão, porque a presença do Espírito Santo é tão tremenda. Oh, Jesus! É muito forte, Douglas. A paz do Senhor, homem de Deus. Obreiro, glória. Isso aí, varão. Vai pegando aí. Né? No Novo Testamento, nova aliança. Vamos lá. Agora vamos no Novo Testamento. É natural que o Novo Testamento apresente mais citações sobre a ação do Espírito, pois nesse período que Cristo o enviou. Nos relatos desse tempo, também começamos a ver suas obras com maior clareza. Alguns escritores chamam o período da igreja como a dispensação do Espírito. Outros autores chamam o livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito, por causa do grande impacto que o Espírito Santo passa a ter na igreja primitiva após o Pentecoste. Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus, ele vai falar: eu vou para o Pai. Né? O Espírito Santo, ele agia no Novo Testamento. Mas só que Jesus não tinha sido glorificado. E agora no Pentecoste, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, que está Jesus andando com seus discípulos, conversando, e a Bíblia diz que agora os discípulos vê Jesus subindo. A ascensão de Jesus. Aí Jesus está subindo. Né? E agora eles estão com os olhos fitos nos céus. E a Bíblia diz que o anjo que está ali, os dois varões vestidos de branco, olharam para ele e falaram: por que teus olhos estão fitos? Esse mesmo Jesus que viste subir é aquele que vai voltar. Mas ó, versículo 1, Atos capítulo 1, versículo 8, diz que sobre vós, vocês seriam testemunhas e receberem a virtude do Espírito Santo. E a Bíblia diz que agora eles estão na festa do Pentecostes. E agora eles estão nessa festa. Né? Aleluia. Por quê? Porque o Senhor é tremendo, irmão. O Senhor, ele é fiel. Aleluia.
Então, e eles estão ali só aguardando, só esperando. Aleluia! Então, depois da Páscoa, passou 40 dias, e está o povo lá, e ela está lá agradecendo, adorando a Deus. E a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é? Dia de Pentecostes era uma festa que durava 50 dias. Todo mundo sabe disso. 50 dias após a Páscoa. E a Bíblia diz que, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha só como o Espírito Santo ele vai atuar. Estavam todos reunidos. E de repente veio do céu um som, como o vento, ou um som que faz barulho. E veio sobre eles línguas repartidas de fogo. Por quê? Línguas repartidas. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando ele desce de uma forma tremenda sobre a tua vida, você sente uma presença gloriosa. Você sente vontade de adorar, de clamar, de buscar, de orar. Você reage. Aleluia! Então o Espírito Santo ele desceu no Pentecostes. E agora, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz para nós que agora eles cheios, sabe o que eles vão fazer? Eles vão adorar. Porque um crente, quando está cheio da presença do Espírito Santo, ele faz alguma coisa, ele reage. Já reparou que quando a presença de Deus desce sobre a casa do Senhor, sobre a igreja, você vê os irmãos adorando a Deus de forma diferente. Porque quando a presença de Deus é derramada, você reage de forma diferente. Nem todos os crentes dão lugar ao Espírito Santo igual aos outros. Cada um dá lugar ao Espírito Santo de forma diferente. É conforme a entrega. Quanto mais você buscar, mais Deus vai te usar. Essa é a lei da semeadora. Você busca muito, Deus te usa mais. Porque você está buscando, você está jejuando, está subindo um monte, está se consagrando, está buscando, está lendo. Né? Aleluia. Vamos continuar. Algumas passagens do Novo Testamento relatação do Espírito Santo de maneira expressa. Por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, citam que o Espírito Santo desceu sobre a pessoa de Jesus após o seu batismo e guiou o seu ministério. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Esta referência está em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Viu os céus abertos, e o Espírito, que é como pomba, descia sobre ele. Marcos, capítulo 1, versículo 10. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. Está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 22. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Então, esses 4 evangelhos aqui estão falando daquela passagem a qual o Espírito Santo desceu em forma corpórea. Né? Por que corpórea? Porque o Espírito Santo tem várias formas de se manifestar. Né? Então os 4 evangelistas, eles vão registrar a mesma história
com ângulos diferentes. Mas é a mesma história, né? Aí você está olhando um copo de água e você tem uma visão daquele copo. E a pessoa olha, tem uma visão diferente. Mas é o mesmo sentido. Então, eles tiveram visões diferentes, mas é o mesmo sentido. Eles escreveram a mesma história, só que de um modo diferente, né? Todos os crentes interpretam a Bíblia de acordo com aquilo que tem, mas o sentido da interpretação é a mesma. Você só não pode tirar da Bíblia e nem acrescentar. Você tem que interpretar ela do jeito certo, pedindo ajuda ao Espírito Santo, pesquisando. Deu? Vamos continuar. O Espírito Santo confiou aos primeiros apóstolos a tarefa de lançar os alicerces doutrinários da igreja, preparando-a assim para os séculos que viriam no exercício de seu ministério. O Espírito Santo os revestiu e eles continuaram a obra iniciada por Jesus. Aqui, ó, Atos capítulo 1, versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 13. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. À medida que eram dirigidos pelo Espírito, o Senhor operava milagre por intermédio deles e confirmava a palavra que pregavam. Atos capítulo 2, versículo 40 ao 41. Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Esse texto refere-se à vida dos homens do Antigo Testamento, marcada pelo santo agir. Veja os exemplos de Abraão em Gênesis 22, versículo 1. José em Gênesis 39. Moisés em Êxodo 14. Em Daniel capítulo 6. Essa foi a virtude ou o poder designado para a execução de uma nova tarefa: levar o Evangelho até os confins da terra, com orientação e auxílio do Espírito Santo. Conclusão: o Espírito Santo revela-se em totalidade no Novo Testamento. Todavia, no Antigo Testamento, sua presença era notável e sua ação fundamental. Tanto na criação do mundo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quanto na capacitação de homens, Números capítulo 11, versículo 16 e 17. E na revelação do futuro, profeta Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. O Espírito Santo operou poderosamente a fim de cumprir os desígnios de Deus. Então o Espírito Santo, ele atuava muito no Antigo Testamento. Mas só que agora no Novo Testamento tem atuação com mais clareza, não desprezando a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por quê? Porque agora o Espírito Santo vai atuar sobre a igreja. Né? Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né?
Vamos fazer um resumo. O Espírito Santo, ele é real. O integrante da Trindade, né? O Espírito Santo que possui características de uma pessoa. O agente que preenche, aproxima e conduz. O Espírito que nos aproxima de Deus. O Espírito que nos conduz a Deus em oração. O Espírito Santo nas Escrituras. No Antigo Testamento. No Novo Testamento. Conclusão. Então, o Espírito Santo, ele atuou e continua atuando nos dias de hoje. Então, que você venha ficar na dispensação do Espírito Santo. Que você venha ficar sob a orientação do Espírito Santo. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é tremendo. E na próxima oportunidade, vamos falar os atributos do Espírito Santo. Você vai saber quais são os atributos. O que é atributo? Qualidades. Então o Espírito Santo, ele tem alguns atributos que são divididos em classes comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis é aquele que ele permite a gente, que ele compartilha com a gente. E os incomunicáveis? A gente não é eterno. A gente não é onisciente. A gente não é onipotente. A gente não é onipresente. Então quem é isso tudo? É o Espírito Santo. E os comunicáveis? Misericórdia, compaixão, verdade, bondade, amor. Esses são os comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles: onisciência, onipresença e assim por diante. Então, irmãos, né, que você venha ter aprendido um pouco, né, que eu venha ter passado aquilo que o Senhor compartilhou comigo através dessa lição. Se eu falei alguma coisa que você não entendeu, se eu falei algo que não te agradou, eu não tinha essa intenção, tá? Que você venha me perdoar. Se eu falei alguma coisa que te ofendeu, que te machucou, que você não compreendeu na hora, eu creio que o Espírito Santo vai fazer você compreender tudo. Por quê? Porque o propósito da palavra de Deus, você sabe qual é o propósito da palavra de Deus? Vou encerrar na última leitura, né? 2 Timóteo, olha o propósito da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ó, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. O que é ensinar? Educar. Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, de Gênesis a Apocalipse, é tudo inspiração divina. Então, o apóstolo Paulo está falando o quê? Toda a escritura, de Gênesis e Apocalipse, toda a escritura, quando você escuta a escritura, está falando tanto do Antigo Testamento como do Novo. Porque o Antigo Testamento e o Novo são conhecidos como escrituras. Palavra, oráculo de Deus, livro do Senhor. Então a Bíblia, ela tem vários nomes. Entendeu? Que você venha entender, irmão. Que o meu propósito aqui não é machucar nem entristecer você. É que você venha entender que a palavra de Deus, ela tem que ser explicada do jeito que ela é. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus te abençoe
te proteja, abençoe a tua vida, a sua casa, o seu ministério e o seu casamento e a tudo que você colocar as mãos. Sejam abençoados no nome de Jesus. Amém.